Olá a todos, tudo bem? Me chamo Bruno Verga, sou musicoterapeuta e educador musical. Estamos começando mais um Música e Neurodesenvolvimento. Muito bem, pessoal, quero saber de vocês o que vocês acham de trabalhar musicalização com mulheres grávidas. Será que os bebês conseguem ouvir? Será que os bebês têm esse contato com esse ambiente sonoro, esse afeto com a mãe? Pois é, né? Em musicoterapia, o musicoterapeuta argentino Gabriel Federico escreveu várias obras, certo? Falando sobre esse assunto. E hoje nós vamos pontuar alguns tópicos importantes relacionados à música e à gestação. A mãe, o pai e a família no contexto geral. Bom, a musicoterapia, pessoal, na gestação, ela já vem se desenvolvendo há algum tempo e o Gabriel Federico, ele desenvolveu um modelo de musicoterapia que se chama musicoterapia focal obstétrica. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, mas nós vamos utilizar esse artigo aqui, que ele publicou no Simpósio Brasileiro de Musicoterapia em Curitiba, 2009, tá? E também nós vamos utilizar esse artigo, nós já utilizamos algumas vezes passada, o desenvolvimento musical como fundamentação para a terapia de Ken Bruce, certo? Então, a pergunta que eu fiz no começo, e aí, o bebê escuta? Bom, segundo Bruce, no período amniótico, o feto vivencia a sua própria batida cardíaca como um núcleo central e a fonte mais forte de vibrações. A segunda vibração mais forte que passa pelo líquido amniótico ocorre no cordão umbilical, através do qual o feto recebe a alimentação da mãe. Os sons externos ao feto, que são experienciados através das vibrações generalizadas do líquido amniótico, como do corpo da mãe, a voz e os órgãos internos, também fazem parte desse ambiente de sonoridade. Então vamos lá, são 3 tópicos. Ele fala a própria batida do coração do bebê, essa vibração do cordão umbilical, certo? Dessa sucção entre o cordão umbilical para alimentação, e também sobre esses sons dos órgãos da mãe, o coração da mãe, né? Além do coração dele, o coração da mãe, as coisas internas que ele consegue ouvir, né, do corpo da mãe. E eu trouxe aqui para vocês um vídeo que uma obstétrica pegou sobre o coração do bebê. Olha só. Então, essa é uma pulsação constante, né, que o bebê vai estar passando aí toda a sua vida intrauterina com esse som. O ISO em musicoterapia quer dizer identidade sonora. São os elementos e arquetipos sonoros e musicais que vão se estabelecendo em um ser humano desde o momento intrauterino até a idade avançada. Então, é uma identidade sonora, uma identidade que a criança vai estar constituindo desde o princípio, nós já falamos isso em aulas passadas, e isso vai montando, certo, essa identidade conforme cada vivência que a criança vai ter aí ao longo da sua vida, partindo no útero da mãe. E a musicoterapia durante a gravidez? Muito bem, o que é que ela pode trazer? Ela traz benefícios não somente ao bebê, como também à mãe que está grávida. A estimulação pré-natal auditiva consegue um maior relaxamento da mulher durante o trabalho de parto. A musicoterapia regula o estado de ânimo, alegra e suaviza o estado de tensão, estresse
e depressão. Aqui tem uma reportagem, pessoal, muito bacana, que vocês vão assistir agora, que ela passou no Fantástico, não me lembro bem o nome, mas de uma técnica, né, que um médico desenvolveu ao observar que as crianças paravam de chorar conforme essa técnica, que você vai ver agora. Uma boa notícia para aqueles pais aflitos que perdem noites e noites de sono e não sabem o que fazer para conter o choro incontrolável do bebê. Descobrimos um método infalível para fazer a criança parar de chorar. Chega! Basta! Agora existe um método revolucionário para acabar com o choro e prolongar o sono dos bebês. É meio estranho, tem que embrulhar, fazer barulho, mas dá muito resultado. A técnica do Dr. Harvey Karp conquistou a confiança de Madonna, do ex-007 Pierce Brosnan e até do governo americano, que adotou em creches públicas. This is the biggest mistake people have about why babies cry. Os pais costumam pensar que o bebê chora porque tem cólica, mas esse é um grande erro. Eles choram, diz o médico, simplesmente porque não sabemos dar a eles o que eles querem. E afinal, o que os bebês querem? Segundo Harvey Karp, que os pais sigam seu método. Primeiro, enrolar o bebê. Exatamente, empacotar o recém-nascido num cobertor, como se fosse um embrulho para presente mesmo. O Dr. Karp explica que o bebê pode até resistir, mas logo acaba aceitando e dormindo. Às vezes, só embrulhar não resolve. E aí vem o segundo passo, colocar o bebê de lado. Parece mágica. O pediatra vira o recém-nascido e o choro para na mesma hora. É como um reflexo, ele explica. Se o bebê resistir, o doutor recomenda fazer um chiado forte no ouvido dele. Funciona até com um secador de cabelo, sem chegar muito perto, é claro. A explicação para o impressionante resultado obtido com esse método é até bem simples. Ao enrolar o bebê, balançar e fazer um ruído alto e constante no ouvido dele, estamos simulando um ambiente bastante conhecido, onde ele vivia apenas algumas semanas antes. Afinal, poucos lugares são tão apertados e barulhentos como o útero materno. A técnica infalível para fazer o bebê parar de chorar já chegou ao Brasil. A sala dessa especialista em cuidados com o recém-nascido está sempre lotada. São os pais de primeira viagem, ansiosos por saber como funciona a fórmula do sossego. O bebê, quando ele está dentro do útero, ele está assim. E ele adora estar assim. A gente olha e pensa, nossa, deve ser horrível. Não deve ser, porque o bebê adora estar assim. Quando ele nasce, a gente quer deixar ele solto. Se ele fica solto, ele chora. Ele fica apavorado, se debatendo, tentando encontrar o limite do útero. Faz esse procedimento e ela realmente para, se acalma. A mãe de Joaquim chegou a ficar na dúvida. Achou que a técnica deixava o filho com mais calor. Resolveu tirar tudo. Mas não deu muito certo. Então você voltou rapidinho pro embrulhinho. Voltei. Procurei tecidos mais leves. Um chiado bem caprichado e... Grávida, a mãe embalava o bebê ao caminhar. Agora ele quer balançar. Então, é um balançar vertical e suave. Não é chacoalhar, né? Chacoalhar o bebê pode ser até perigoso. Aqui nesta casa, ninguém ouviu falar das técnicas do Dr. Harvey. Ouçam só. Tem que estar com ela sempre no colo. Se eu deixar ela sozinha, ela começa a chorar.
Pois é, há mais de 15 minutos a Joana está chorando, desde que ela mamou e a mãe colocou aqui no berço. Luciana, posso pegar um pouquinho? Pode. Quando eu vi você colocando a manta, eu achei que ela não vai dar certo, porque ela é muito calorenta e ela vai espenear. Eu achei realmente que você não fosse conseguir. É um milagre mesmo. Então, como nós podemos perceber, a criança ela parou de chorar por causa que ela conseguiu identificar um ambiente parecido que ela estava há algum tempo atrás, ou seja, o útero da mãe. Então, a criança está nesse movimento bem acolhido, limitado, e com esse som, esse chiado quando fala, é um som muito semelhante ao que ele estava passando nesse período da gestação, né? A barriga da mãe. E o que se torna a musicoterapia focal obstétrica? Vamos ver o que o Federico falou em essa publicação, nesse artigo. Para começar, poderíamos dizer que o primeiro conceito para ser levado em conta é o nome da metodologia. Foi denominado de musicoterapia focal obstétrica por 2 pontos principais. O primeiro é pela duração tão breve dos tratamentos com mulheres grávidas, e o segundo pelo conceito de foco, tomado pelo Dr. Hector Fiorini, o qual desenvolveu dentro da abordagem terapêutica das psicoterapias breves este tipo de modalidade. O conceito de musicoterapia focal na gravidez é algo que surge a partir de minha experiência clínica. A brevidade do tratamento, somente alguns meses, é dado devido à atenção nesta proposta, que é brindada somente durante o período de gestação. As pacientes chegam aproximadamente entre a 15ª a 21ª semana de gravidez. Por isso, contamos somente com uma média de 16 semanas, até a data provável do parto, para trabalhar com profundidade. Foi assim que o requerimento de um modelo de atenção com estas características deu lugar ao tratamento focal. Na musicoterapia focal obstétrica, aplicada ao período gestacional, existem 3 áreas principais sobre as quais se trabalha. São elas: primeiro, o vínculo com a criança que vai nascer. Segundo, o bem-estar da futura mãe. Terceiro, o próprio bebê em gestação. Como é esse processo musicoterápico? Então, esse momento eu vou passar para vocês algumas partes que eu recortei do artigo para que nós possamos ter um pouco mais de embasamento teórico e entender essa metodologia, tá bom? Cada uma dessas áreas principais tem, a sua vez, uma série de pontos que são levados em conta nos nossos tratamentos. Por exemplo, quando falamos do vínculo, não estamos pensando somente na mãe e no seu bebê, senão que também fazemos referência ao pai, considerando o casal na sua totalidade. Acredito que o fato de incluir os principais envolvidos no processo é algo que vai melhorar com as relações intrafamiliares. Quanto à futura mamãe, temos em conta suas sensações, emoções, fantasias, ansiedades, medos, ilusões, características obstétricas de sua gravidez, o que a permitirá viver esta etapa com menos angústia e ansiedade. E por último, em relação ao bebê que está por nascer, temos que considerar como é o seu desenvolvimento auditivo, como chegam até ele os sons, como podemos estimulá-los para que reconheçam uma melodia inclusive antes de nascer, de que maneira se pode reduzir o impacto sonoro ambiental e o estresse que o seu próprio nascimento o gera. Gabriel Federico, ele trata, pessoal, de 4 esferas da gravidez. E nós vamos agora conhecer um pouco quais são essas esferas. No livro Música Pré-Natal, desenvolvi um conceito que sugere que a gravidez é vivida simultaneamente em 4 esferas: a física, a mental, a emocional e a espiritual.
e que, ante a presença de algumas defasagens entre elas, devemos, como terapeutas, trabalhar para nivelá-las, para que a vivência da gestação seja totalmente equilibrada. Vamos conhecer agora um pouquinho como é a aplicabilidade, né, dessa terapia. Vamos lá. Aplicação da modalidade de musicoterapia focal obstétrica. Quais são os objetivos gerais? 1. Estimular e fortalecer o vínculo precoce mãe, papai e bebê. 2. Melhorar a qualidade da gravidez, ou parto e pós-parto. 3. Favorecer a qualidade de vida do bebê nas etapas pré, peri e pós-natal. Vamos agora conhecer os objetivos específicos. Desfrutar de uma conexão profunda com o bebê que está por nascer, que a futura mãe possa perceber os movimentos do bebê por mais sutis que estes sejam, uma vez que isso a permite aumentar o nível de conscientização e a percepção mais cedo da gravidez. Compartilhar com o casal as sensações prazerosas relacionadas à gravidez e à sua significação. Desenvolver precocemente um vínculo saudável desde a etapa pré-natal. Modificar a atitude dos pais ante o nascimento, conscientizando-os da chegada do novo ser por meio da ecologia pré-natal. Prevenir e detectar conflitos ou patologias vinculares durante o processo terapêutico. Desfrutar da gravidez e promover um clima emocional adequado para a gestação. Desenvolver um autocontrole sobre a sensopercepção da dor. Reduzir o nível de ansiedade materna. Então, também, pessoal, não existe somente a terapia para o casal, pai, mãe e filho. Também existe o grupo de gestantes, né? Uma das modalidades. Procedimento da musicoterapia focal obstétrica, os 7 procedimentos da MTFO. Dos 7 procedimentos, 5 deles são de caráter receptivo e 2 ativo. A diferença entre estas categorias se radica no nível de participação da paciente nas atividades. Então nós temos aqui o RAM, que é o relaxamento através de movimento, o VCM, que é a visualização criativa com a música, nós temos aí a canção de bem-vinda, nós temos o banho sonoro, massagem vibracional, improvisação com instrumentos musicais e estimulação pré-natal musical. Bom, esse livro aqui, pessoal, se vocês puderem tê-los em mão, ele vai falar mais detalhadamente sobre a musicoterapia obstétrica, tá? Não sei qual é o capítulo agora, deixa eu dar uma olhadinha. Bom, e ele vai falar detalhadamente cada uma dessas técnicas, certo? Para que vocês possam ter conhecimentos. Tá certo? Ó, ele vai falar as canções de boas-vindas. Então, cada um dos capítulos, praticamente, ele vai tratar de um assunto relacionado à musicoterapia obstétrica, focal obstétrica, né? Ok? Uma coisa importante, essa terapia não é qualquer terapeuta, qualquer musicoterapeuta que pode aplicar. Então, precisa de uma formação feita pelo Gabriel Frederico, tá? Então, nós podemos ver aí que ele trouxe essa primeira formação para Santa Catarina no ano passado. Se eu não me engano, nesse ano também vai ter uma capacitação dele, tá bom? Então, ele levou 2 dias. E aí vai ser a segunda capacitação agora, eu posso me informar direitinho qual é a data e depois colocar aqui em vídeos futuros ou mesmo na descrição do vídeo, e vocês podem estar por dentro, tá bom? Então, primeira coisa, não é musicalização, é musicoterapia e não é qualquer musicoterapeuta que pode aplicar, tá, pessoal? Então, existe todo o procedimento, mas existem profissionais na área da musicalização que utilizam música também para trabalhar. Isso é muito importante. Por isso que eu vou dar agora algumas dicas que você é mamãe, está grávida e quer trabalhar a parte musical com o seu bebê e não pode fazer a musicoterapia obstétrica, focal obstétrica. Então você pode pegar essas dicas que vai servir muito para você e para o seu marido aplicar
nesse momento tão importante que é a gestação do filho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Importante uma mãe saber. Importante uma mãe saber escolher um repertório. Então desde cedo você vai escolher quais são as músicas que você vai ter esse vínculo com essa criança. Não coloque muitas músicas, coloque músicas, umas 3 ou 4 presentes, que você possa realmente construir essa identidade sonora com a criança. Escolher uma música de comunicação entre a mãe e o bebê. Então, tipo, entre essas 4 músicas, uma seja entre vocês dois, de conversar mesmo, né? Cantar sempre para o bebê e ter um momento para contar a história e conversar com ele. Então, contar realmente história. Contar uma história, passar a mão na barriga enquanto está contando a história. Você pode sonorizar a história, tá bom? Musicalizar o bebê já na barriga. Nas atividades, cante, fale o nome do neném. Uma coisa importante sempre enfatizar o nome da criança, tá bom? As futuras mamães poderão criar pequenas composições musicais para os filhos. Coisas simples, de uma frase ou 2, tá, pessoal? Aliviar as tensões através de exercícios. Então, sempre fazer alguns exercícios. Elaborar histórias cantadas e outras. Então, não só contar a história, mas tentar cantar a história também. E também, pessoal, é interessante você se encontrar com outras mamães e ter essa troca, certo? Com outras mães. E falar sobre as escolhas de canções. E sempre bom também trabalhar exercício de respiração. Ok? Então, essas dicas que eu deixo para você, tá? Que você possa colocar em prática. Muito simples, muito fácil. Você pode musicalizar seu filho na sua gravidez tranquilamente. Mas se você puder procurar um musicoterapeuta para aplicar essa terapia, que tem várias técnicas bacanas, que ele utiliza bolas, umas bolas com a vibração sonora, sabe? Muito bacana. De colocar a barriga no piano para sentir a vibração, é muito bacana. São experiências ímpares, tá? Mas se você não pode, ou então você não conhece, faça a sua rotina ter mais música para essa criança, tá bom? Você vai ver que vai ser muito rico para você, para o seu bebê e para o seu marido também. Então, música e neurodesenvolvimento fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.